Então, meus amigos, continuando aí o nosso programa, a gente está mostrando, mas e se Israel pecou? Israel seria rejeitado para sempre? Não. Israel é rejeitado só durante o tempo em que ele não se arrepende, em que ele não se converte a Deus, em que ele não busca a Deus de todo o seu coração. Alguém lá no meio do nosso povo que não crê na figura de Yeshua como Mashiach, lá no meio do nosso povo, se ele entender, e se ele crer, e se ele buscar, e se ele aceitar o Mashiach, como eu falei, não o Mashiach paganizado, mas o Mashiach judeu, ele alcança o perdão dos seus pecados. E pelo fato de crer em Mashiach, ele alcança também a vida eterna, a remissão dos seus pecados. Ele não depende dos gentios. Ele não depende. Ele não depende de ouvir uma prédica dos gentios. Ele não depende de ter que se associar a uma religião que ele não consegue. Ele somente precisa crer no Mashiach, conhecer, claro, conhecer profundamente, entender, fazer o que é necessário, mas ele só precisa disso. E Deus ouve a sua oração. Nós temos, na sequência, vocês viram aí então que é por causa do quê? Por causa do concerto, por causa da aliança que foi feita com os pais. Compromisso de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, meu povo. Deus não muda. Não vai mudar, não. Deus nunca transferiu o sacerdócio do seu povo para outro povo. Nunca. Nunca. Levítico 5, versículo 42. Levítico 26, 42. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança, do meu concerto com Isaac e também do meu concerto com Abraão me lembrarei e da terra me lembrarei. E Deuteronômio 4, 31 diz: porquanto o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto, da aliança que jurou a teus pais. Veja, gente, uma aliança com juramento. Então não é porque Israel é bonzinho ou é mau. Deus fez uma aliança lá atrás. Quando nós respeitamos e entendemos que é necessário fazer a techuvá, que é necessário estarmos ligados às nossas raízes judaicas, quando nós entendemos isso, nós estamos obedecendo a Deus, agradando a Deus, reconhecendo as palavras de Deus, e Deus não é homem para que minta. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, eu quero ler mais um pouquinho com vocês. Porque povo santo és ao eterno teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Tá vendo? Deus te escolheu, tá? O Senhor não tomou prazer em vós, no povo de Israel, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Deus não escolheu o povo de Israel porque o povo de Israel era mais do que os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Então não é pelo tamanho da nação que ela foi escolhida. Mas, Deuteronômio 7, verso 8,
mas porque o Senhor vos amava. Então, porque o Senhor vos amava. Por isso que ele vos escolheu. E para guardar, Deus vos escolheu para quê? E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, meus queridos amigos, Deus tem um compromisso com Israel. Nós vamos ver aqui o Salmo de número 89. Vocês vão ver que coisa importante aqui, o que fala esse Salmo. Salmo 89. A respeito, enfocando esse assunto, de que Deus jamais rejeitaria o seu povo. Salmo 89. Falando aqui do povo, do nosso povo, e falando do rei do nosso povo, o Salmo 89 diz assim, no verso 24: E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. Em meu nome será exaltado o seu poder. O verso 28 diz assim: A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência. E o seu trono como os dias do céu. Falando do reinado de Davi. Preste atenção. Se os seus filhos deixarem a minha Torá, se o povo de Israel deixar a Torá, pecar, o que vai acontecer? Vamos ver. Se os seus filhos deixarem a minha Torá, a minha lei, e não andarem nos meus juízos. Agora nós vamos ver, não é? Se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que vai acontecer? Então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Primeira consequência. Se o povo de Israel deixasse a lei do Eterno, deixasse os seus preceitos, pecasse contra o Eterno diz que puniria com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. E na sequência, ele fala o seguinte, Salmo 89, 33, preste bem atenção nesse versículo. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, totalmente, nem faltarei ao quê? A minha fidelidade. Deus é fiel. E continua no verso 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Aí, ó. Deus fala em punir com vara o seu povo. E isso significa o sofrimento do nosso povo no meio das nações, na diáspora, o sofrimento sobre as cruzadas, sobre Hitler, o antissemitismo
que o nosso povo sofre, o nosso povo é punido com vara. Mas Deus fala, mas não retirarei do meu povo a minha benignidade. Não mentirei a Davi, diz o Eterno. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, Deus tem um pacto com o nosso povo, uma aliança com o nosso povo. E Deus jamais tiraria do nosso povo o sacerdócio. E aqui fala, inclusive, do reino. Aqui fala do reino. Por quê? Aqui fala do reino porque quando Mashiach vier, nós vamos ter um reinado de paz sobre a terra. 1000 anos, reinado milenar, reinado de paz sobre a terra. Quando Mashiach toque o Monte das Oliveiras, quando Mashiach se assente no trono de Davi, começará o reino messiânico, os dias do Mashiach. E nós veremos cumprida uma palavra que todo sábado, quando nós fazemos o cortejo da Torá, a procissão da Torá, dentro de nossa sinagoga nós cantamos Imitzion Tedse Torá, Imitzion Tedse Torá. Isso significa, telespectador, que de Sião sairá a lei. Porque de Sião sairá a lei. Está aqui. Isaías 2:3. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nós nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vai se cumprir essa escritura. As nações virão aprender, os sobreviventes das nações virão aprender em Jerusalém. O quê? A Torá, a lei que sairá de Sião. E Zacarias capítulo 8, verso 23, para finalizar o nosso programa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla, no ticiticite do vestido de um judeu. E dirão, iremos convosco, porque Deus está convosco. Está aqui, meus amigos, ó. Está aqui. Está vendo? Pegarão no ticiticite do vestido de um judeu. Tzitzit que representa os mandamentos. Mas para pegar num tzitzit que fica lá embaixo, eles terão que se ajoelhar. Terão que se encurvar numa atitude de reconhecimento que Israel é a nação sacerdotal. Até o nosso próximo programa. Shalom Aleichem. Muito obrigado por sua atenção.